O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Abordaremos neste programa a questão de número 134, que é a alma. Resposta dos Espíritos. Um Espírito encarnado. Questão 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta dos Espíritos. Espírito. Questão 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Resposta dos Espíritos. Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Comentário do Espírito Miramês. Desde o nascimento da razão, o homem sente e começa a compreender a existência da alma. Até olhar para as estrelas faz despontar no seu coração a saudade da pátria de onde veio. Os nossos comentários, então, meus amigos. Já sabemos ser o processo reencarnatório uma imposição divina, o único caminho disponível para que o espírito possa evoluir, angariando virtudes e descartando imperfeições morais. A purificação e os esclarecimentos virão por duas vias. Essas duas vias de aprendizado, pela ação de atitudes baseadas no bem ou por sofrimentos e dores oriundas dos maus pensamentos e suas consequentes ações. É a partir dos estudos e experiências que a razão humana começa a entender como se dá a vida e o processo que aparenta ser a morte. E, por consequência desse entendimento, então, passa a aceitar a existência dos espíritos com absoluta convicção e clareza. Em Miramês continua nos dizendo que a razão nos diz que corpo algum pode viver sem um princípio inteligente que o sustente e guie nos caminhos da ascensão. Diz-nos o Livro dos Espíritos que a alma é o mesmo espírito quando se manifesta no indivíduo carnal. Prossigo com o Miramês, onde ele informa que há outros espiritualistas que chamam de alma o perispírito, e é nesse sentido que alguns afirmam que a alma morre devido ao perispírito ser desintegrado quando o espírito ascende a mundos superiores, Martinha. Ainda trazendo os comentários do Miramês, devemos deixar essa polêmica de lado e fazer como os espíritos que assistiram a Kardec, chamando o espírito de alma quando na carne. Quando dissemos espírito, nos referimos àquele livre princípio divino, imortal, por ter saído da imortalidade, portador de consciência, atributo do espírito em consonância com a consciência soberana. Meus amigos, vamos então aos nossos comentários. A doutrina espírita nos ensina que o espírito é o princípio inteligente do universo, e sendo a inteligência o seu atributo essencial. Esse princípio inteligente, que tem a sua origem no elemento inteligente universal, passa então por um processo de elaboração e individualização, até transformar-se no ser que denominamos espírito. Comentário do Espírito Miramês. A doutrina, que tem a missão sagrada de reviver o cristianismo puro, revela aos homens muitas particularidades do mundo espiritual, na gradatividade que a humanidade pode suportar. Pois é, a doutrina espírita, não é, Martinha?
O cristianismo é crescente, não teme o progresso, porque ele apresenta uma filosofia avançada no tempo, disseminando ainda hoje os conceitos de Jesus em dimensão diversa, para maior segurança de todos os estudantes da verdade. E Miramês continua nos dizendo que o Espiritismo sempre pesquisa e usa a mediunidade para registrar os fenômenos, sustentando que ninguém morre e que a vida continua em toda parte. Ele mostra, com mais evidência, a lei da reencarnação como sendo a justiça do Criador. Trago agora então os nossos comentários. Emmanuel, no livro Seara dos Médios, nos diz que a mediunidade serviu para atender os mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera superior. É justo que satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. O Mestre Jesus, meus amigos, veio à Terra para contar aos homens essa verdade, trazendo-a através de muitas frases que disse naquela época. Não é isso, Regina? Sim, Martinha. Frases como: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, e se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Pois então, Regina, tais máximas, segundo Miramês, evidenciam que a vida continua e que é presente de Deus para todos nós a trilha da libertação de nossa inferioridade. Comentário do Espírito Miramês. Voltando às origens, o Espírito é sempre Espírito, e as vidas sucessivas mostrar-nos-ão como nele despertam os valores, os talentos citados no Evangelho, com um crescimento infinito e cada vez mais livre da tortura da ignorância. Esse é um momento bem importante das nossas vidas, quando nós estudamos Miramês e quando começamos a compreender, então, a doutrina dos Espíritos. Como falávamos na outra questão, a nossa vida muda completamente quando descobrimos que somos espíritos encarnados e temos muito a caminhar. E aí nós nos sentimos felizes com a imortalidade da alma, então. É por isso que a doutrina dos espíritos avança de uma maneira extraordinária. Ganha corações por todos os lados. Felizes e aliviados, não é, Martinha? Porque a gente pressente que uma existência terrena só é muito exígua para a gente fazer todas as correções necessárias. Então a gente se alivia sabendo que podemos fazer aqui o que temos capacidade, mas que numa próxima reencarnação poderemos dar continuidade a esse processo de correção. Continuando então o comentário do Miramês, exatamente, Paulo, é isso. Ele nos diz que expõe os conceitos que afirma, deixando o espírito à vontade nas escolhas, e esse, por intuição divina, na sua maturidade, escolhe a verdade e aceita a palavra do Cristo em espírito e verdade. Nos nossos comentários, nós diremos que a evolução espiritual, ela se apresenta como um processo fundamental para alcançarmos a plenitude e o aprimoramento da nossa essência. E o primeiro passo para a nossa evolução espiritual é reconhecermos que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E compreendermos a nossa essência nos levará a enxergar além das aparências e a buscarmos então o nosso autoconhecimento. É por meio desse reconhecimento, Regina, então, que nos tornamos conscientes de que estamos em constante aprendizado e que cada experiência vivida tem um propósito, um grande propósito em nossa jornada. Exato, Martinha. E é através do estudo das obras espíritas e da frequência aos centros espíritas que nós poderemos aprofundar então essa compreensão e fortalecer a nossa ligação com a espiritualidade. Pois então, voltamos aos comentários do Espírito Miramês. O
espírito reveste-se de corpos, tantos quantos forem necessários para o seu despertamento. Deus criou os processos de crescimento da alma, deixando para ela uma cota de esforços que somente ela pode fazer para o seu próprio bem. E Miramês ainda nos diz que estamos caminhando para um entendimento maior sobre as leis espirituais. E o espírito se aproxima cada vez mais dos homens, a lhes mostrar a vida no mundo espiritual e a alegria que deveremos sentir ao chegarmos à pátria verdadeira, com o dever cumprido e a consciência em paz. Pois é, Regina, devemos cuidar mais da ciência do espírito, no sentido de que o coração não se sinta só no empenho de conquistar a felicidade. Muito boa essa frase do Miramês final, hein, né, Martinha? Ela é bonita e forte. Podemos refletir, trazer ela para a reflexão mais profunda no dia a dia. Os nossos comentários, meus amigos, traremos uma outra questão do Livro dos Espíritos que vem a calhar com este momento, que é a questão 166b, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: a alma passa, então, por muitas existências corporais? E eles responderam então a Kardec: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Ainda temos aqui para trazer aos nossos comentários uma nota de Allan Kardec, que é a justiça da reencarnação, que está lá na questão 171, presente na obra O Livro dos Espíritos. Kardec nos diz que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica o processo da reencarnação e os espíritos a ensinam. Meus amigos, a reencarnação é presente de Deus, nosso Pai, para a nossa evolução espiritual. Já estudamos aqui a escala dos espíritos e sabemos que o processo é longo, uma trajetória de árduo caminho, se pararmos para pensar friamente, mas não impossível de ser atingido. Também já sabemos disso. Uma vez que sabemos que já conhecemos um pouco mais, já estudamos também que uma das leis de Deus é o progresso. Chegaremos lá um dia, todos nós, não importando quanto tempo leve para isso, já que somos espíritos imortais. Mas podemos começar hoje.